Começar. Era o primeiro ano de minha peregrinação e me encontrava em algum lugar da estrada entre El Paso e Dallas, quando me recolheram por vadiagem. Nunca tinha ouvido falar que o FBI investigava gente por vadiagem, mas comigo estava acontecendo. Um senhor se deteve em um carro negro e me mostrou seu emblema. Nem sequer me ordenou que fosse com ele. Ele simplesmente disse: "Viria comigo?" Respondi: "Oh, sim, terei prazer em falar com o senhor." Entrei em seu carro, mas antes fiz um grande X na estrada no lugar onde me recolheram. Durante a época em que estava contando as milhas, quando deixava a estrada, marcava um grande X para depois retomar minha caminhada a partir dali. Levou-me para a prisão e disse: "Registrem-na por vadiagem." Assim passei pela rotina. Primeiro tomam as impressões digitais. Eu estava fascinada, pois nunca tomaram as minhas antes, nem depois disso. Ele pegou uma substância química e, sem cerimônia, passou toda a tinta negra em meus dedos. Quando ainda me perguntava quanto demoraria aquilo, já havia acabado. Falei com ele como falaria com qualquer um. Aconteceu algo interessante. Aparentemente, ele estava acostumado a ser tratado de uma maneira muito pouco cooperativa. Quando o tratei como um ser humano, deu-me uma aula sobre impressões digitais e me mostrou os recordes. Foi muito interessante. Na verdade, nunca aprendera tanto acerca de impressões digitais. As pessoas do lado de fora estavam esperando na fila, mas eu não soube até que saí do escritório e vi uma fila enorme. Depois fui levada para ser fotografada e me colocaram um colar no pescoço com um número. Quando estavam me fotografando de frente e de lado, recordei todas essas fotografias de pessoas procuradas que se veem no jornal. Lembrei a expressão de enfado que tinham todos e disse para mim mesma: "Permita-me ser diferente." Sorri com tanta doçura como pude. Há um rosto sorridente em algum lugar da galeria dos malfeitores. Em seguida, levaram-me para ser interrogada. Sentaram-me embaixo de uma luz forte, supõe-se que causa um efeito psicológico nas pessoas. Mas como antes já havia estado em televisão, disse para mim mesma: "Se pensam que esta é uma luz forte, deveriam ver as luzes de um estúdio de televisão. Elas não só são brilhantes, como também quentes." Primeiro perguntaram-me se responderia a qualquer pergunta. Disse-lhes: "Claro que responderei. Não porque vocês sejam oficiais que fazem cumprir as leis, senão porque são seres humanos e eu respondo às perguntas de todos os meus semelhantes. Não importa que estejam em missão oficial, são em primeiro lugar e principalmente seres humanos. Se pudermos concordar em conversar de ser humano para ser humano, podemos terminar muito mais rápido." E assim terminou. Começaram com a técnica da confusão. Um lançava uma pergunta, antes que a pudesse responder, o outro lançava outra. Tinha que continuar dizendo: "Um momento, por favor, enquanto respondo a pergunta do outro cavalheiro." Depois chegaram a perguntas significativas, tais como as que me fazem os estudantes universitários. Como eu me entusiasmei com o tema. Logo se referiram à violência física como algo a se lastimar. Perguntaram: "Sob nenhuma circunstância você empregaria ou aprovaria o uso da violência física?" Respondi: "Não, porque é contrária às leis de Deus. Prefiro Deus do meu lado que qualquer outro poder na terra." Contei-lhes a história do adolescente perturbado que me bateu durante nossa caminhada juntos. Então disseram: "Imagine que fosse necessário defender um ente querido." Respondi: "Oh, não. Não creio que pudesse defender um ser querido desobedecendo à lei divina."
Falei-lhes da menina de 8 anos que deixaram sob meus cuidados e da experiência que tivemos com o senhor psicologicamente enfermo que queria causar-lhe dano. Depois entraram em assuntos muito filosóficos e disseram: se tivesse que escolher entre matar ou que a matem, qual escolheria? Respondi: não creio que necessitarei tomar tal decisão, não enquanto minha vida seguir em harmonia com a vontade de Deus. A menos, é claro, que fosse chamada a ser um Marte. Bem, esse é um chamado muito elevado, muito raro. Não penso que seja o meu caso, mas o mundo aprende a crescer através de seus mártires. Se tivesse que eleger, escolheria que me matassem em lugar de matar. Eles disseram: poderia dar uma explicação lógica para tal atitude? Aqui estava eu tentando explicar a atitude da natureza centrada em nós mesmos e a atitude da natureza centrada em Deus, para que eles pudessem compreender. Asseverei-lhes que em meu marco de referência eu não era o corpo, que só estava vestindo o corpo. Sou aquilo que ativa o corpo, essa é a realidade. Se me matam, destrói-se apenas o traje de argila, o corpo. Porém, se mato, firo a realidade, a alma. Achacaram-me dizendo que eu tinha bases religiosas para minha peregrinação. Mas suponhamos que eu houvesse dito: certamente vocês ouviram falar da defesa própria. Bem, inclusive a lei a reconhece. Isso pode ser considerado legal, porém não religioso. Houve uma ocasião em que senti que de fato estava combatendo os elementos. Refiro-me à minha experiência de caminhar através de um vendaval que soprava com tal força que mal podia me manter de pé, e ao mesmo tempo a poeira era tão densa que não podia enxergar nada, guiando-me unicamente pela orla do caminho. Um policial parou junto a mim, abriu a porta do carro e gritou: vem aqui, mulher, antes que morra. Disse-lhe que estava fazendo uma peregrinação e que não aceitava viajar de carro naquela época. Disse-lhe também que Deus era minha proteção e não havia nada a temer. Nesse momento, o vento se desvaneceu, o pó se acalmou e o sol atravessou as nuvens. Segui caminhando, mas o maravilhoso foi que me senti espiritualmente exaltada sobre a adversidade. Oculta em cada nova situação que enfrentamos, encontra-se uma lição espiritual para ser aprendida e uma bênção espiritual para nós quando aprendemos essa lição. É bom ser provado. Crescemos e aprendemos através das provas que temos. Eu vejo todas minhas provas com boas experiências. Antes de ser provada, acreditava que poderia atuar de uma maneira amorosa, sem medo. Depois de ser provada, eu sabia. Cada prova se torna uma experiência enaltecedora. Não importa que o resultado seja ou não de acordo com os nossos desejos. Recordo uma experiência uma vez quando publicaram no jornal local que eu daria uma palestra durante o ofício de uma igreja. Mostrava minha fotografia de frente e de costas, vestindo a túnica rotulada. Uma pessoa que pertencia a esta igreja estava simplesmente horrorizada ao descobrir que esta criatura, que vestia uma túnica rotulada, estava a ponto de falar em sua igreja. Falou disso com seu pastor e com seus amigos. Alguém me disse quem era ele. Senti muito que de alguma maneira houvesse ofendido uma pessoa que nem sequer conhecia. Assim chamei-a. Fala, peregrina de paz, disse. Soube que está aborrecido com... Fala, peregrina de paz, disse. Soube que está aborrecido comigo. Depois de tudo, disse-me que pensou que o havia chamado para interpelá-lo. Respondi-lhe. Chamei-o para desculpar-me, porque evidentemente devo haver feito algo que o ofendeu, já que sem conhecer-me está apreensivo por minha palestra em sua igreja. Por isso, sinto que de alguma maneira lhe devo uma desculpa e o chamei para isso.
Sabe que este homem estava em lágrimas antes que terminasse a conversa? Agora somos amigos. Depois manteve correspondência comigo. Sim, a lei do amor funciona. Outro homem disse-me uma vez: surpreende-me o tipo de pessoa que você é. Depois de ler sua mensagem tão séria sobre o caminho da paz, esperava que fosse alguém muito solene. Em troca, a encontro esfuziante de alegria. Disse-lhe: quem poderia conhecer Deus e não estar em gozo? Se temos uma carga. Oi, amor, tá? Oi. Não, é interessante essa coisa que ela fala, né? Principalmente agora, né? Do solene, né? As pessoas tendem a achar que as pessoas com alguma coisa a ensinar, alguma força para conduzir, né, massas, tem que ser aquela figura austera, séria, né? Isso me lembrou o esforço que o Papa Francisco em estimular o bom humor, como ele falava do humor, né? Como ele falava isso. Eu vi em várias apresentações no Vaticano em que ele chamou para fazer a preleção lá o Roberto Benigni, né? Que é um comediante e, por sinal, quem nunca viu, vale a pena ver algumas das reflexões dele no Instagram, que são belíssimas, né? do próprio Roberto. E essa coisa, né, de desmistificar que tem que ser aquela coisa sisuda, né? Que para você crescer, para você viver dentro, entre aspas, né, dos padrões divinos, você tem que ser sisudo, carrancudo, tem que ser sério, não pode brincar, não pode sorrir. A vida é tão mais bela quando a gente sorri por tudo, por nada, por coisas engraçadas ou por simples idiotices. Torna a gente criança, torna a gente muito mais leve. Certamente. Se temos uma carga pesada e guardamos ressentimentos, se não estamos radiantes de alegria e cordialidade, se não transbordamos de amor e boa vontade para com todos os seres e todas as criaturas e toda a criação, uma coisa é certa: não conhecemos Deus. Além do mais, a vida é como um espelho. Sorri para ela e ela te sorrirá. Eu unicamente mostro um grande sorriso nos lábios e todos me sorriem em troca. Quando se ama as pessoas o suficiente, elas responderão amorosamente. Quando as ofendo, reprovo-me a mim mesma, porque sei que se meu comportamento tivesse sido apropriado, não teriam se ofendido, mesmo quando não estivessem de acordo comigo. Antes que a língua fale, deve ter perdido o poder de ferir. Elisa, isso, até esse pedaço me lembrou que ela falou um pouco acima, né, que ela foi conversar lá com o pastor, o padre, não sei, onde ela ia fazer a palestra e ela sentiu que ele estava ressentido, aborrecido, né? E foi pedir desculpas, né? E isso mostra como deve ser a simplicidade, né? E a humildade, né? Porque quantas e quantas vezes a gente está na situação que vê alguém irritado, chateado, e a gente pensa logo, eu não fiz nada, então não é comigo. E a gente não sabe que às vezes uma coisa que a gente fez sem a menor intenção, sem prestar atenção, sem achar que estava fazendo nada demais que afetasse aquela pessoa, mas afetou. Então, e ela chegou ali, ela sentiu que ele estava estranho e se desculpou. Ela não tinha um motivo claro para se desculpar. Mas mesmo assim, ela pensou nessa possibilidade. Eu posso ter feito algo sem perceber que o afetou, que o desequilibrou, que o desarmonizou.
de qualquer forma, eu vou me desculpar. E isso eu tenho visto muito, né, em algumas irradiações aqui, esse apelo. A gente não precisa lembrar das nossas atrapalhadas, dos nossos deslizes. Não precisa lembrar quem foi que a gente causou algum efeito desarmonizante para pedir desculpa. A gente pode pedir desculpa pura e simplesmente só por não ter feito tudo que a gente acha que poderia fazer. Não precisa ser direcionado a ninguém, a nada. Pode ser para o universo. Então, essa coisa de ter essa humildade de, pô, ter alguma coisa errada aí, não sei se fui eu, se foi ele, se foi alguém que não tem nada a ver com isso, mas eu vou me desculpar, porque se eu estou sentindo isso, alguma coisa tem relacionada a mim que ou causou ou está sendo influenciada por esse momento meio desagradável. Então já vamos partir dali, do básico, baixar todas as armas para que tudo seja resolvido. Isso é muito bacana. Continuando. Deixe-me que lhes conte sobre uma ocasião em que meu amor teve que ser sem palavras. Estava tentando ajudar uma senhora que se encontrava tão seriamente enferma que já não podia dirigir seu carro. Queria ir à casa de sua irmã mais velha para passar umas semanas de repouso. Assim me ofereci para levá-la. Naquela época eu tinha carteira de motorista. No caminho, disse-me: Pai, seria tão bom se pudesse ficar comigo por um tempo. Minha irmã é muito dominadora, tenho pavor de estar só com ela. Respondi: Está bem, concordo. Disponho mesmo de alguns dias. Ficarei com você por algum tempo. Quando estávamos entrando no jardim de sua irmã, sussurrou-me: Paz, a verdade é que não sei como minha irmã vai recebê-la. Tinha toda a razão. Quando sua irmã me viu, com a túnica rotulada, ordenou-me que saísse da casa. Mas já era tarde, e como ela mesma tinha tanto medo da escuridão, ponderou: Fique só essa noite, pode dormir no sofá, mas à primeira hora da manhã você deve ir embora. Em seguida, apressou a irmã para ir para a cama noutra ala em cima. Bem, foi pior do que pensei que seria. Não queria deixar minha amiga nesta situação, mas que podia fazer? Olhei em volta procurando ver se teria algo que me permitisse comunicar com a irmã mais velha. Vi que na cozinha havia uma montanha de pratos sujos e não tinha lavadora de louça. Imediatamente lavei todos. Depois limpei a cozinha e me deitei para dormir umas horas. Pela manhã, a irmã estava chorando e me pediu que ficasse. Disse: Espero que compreenda que estava tão cansada à noite que não sabia o que estava dizendo. Passamos maravilhosamente bem lá, até que tive que deixá-las. Como vem, simplesmente tive a oportunidade de pôr em prática a minha pequena mensagem. A prática é boa, a prática faz o mestre, diz o ditado. Durante minha jornada, um taberneiro convidou-me para ir à sua taberna para dar-me algum alimento e, enquanto comia, perguntou-me: Como se sente num lugar como este? Eu sei que todos os seres humanos são filhos de Deus, respondi. Ainda quando não atuem dessa forma, tenho fé na sua potencialidade e os amo pelo que poderiam ser. Ao me levantar para ir-me, notei uma pessoa com sua bebida na mão, também de pé. Quando cruzou o olhar comigo, sorriu um pouco e eu sorri para ele. Sorriu para mim, disse surpreendido. Pensei que nem sequer falaria comigo e em troca sorriu-me. Sorri novamente. Não estou aqui para julgar meus semelhantes, disse. Estou aqui para amar e servir. De repente ajoelhou-se a meus pés e disse: Todos os demais me julgam, assim defendo-me a mim mesmo. Você não me julgou, por isso julgo-me a mim mesmo.
Sou um pecador, não sirvo para nada. Tenho estado malbaratando meu dinheiro em bebida. Tenho maltratado minha família. Vou de mal a pior. Coloquei minha mão em seu ombro. Você é um filho de Deus, disse. Pode agir dessa maneira. Olhou com desgosto a bebida em sua mão e lançou-a contra o bar, quebrando seu copo. Seus olhos encontraram os meus. Eu juro que nunca mais tocarei na bebida, exclamou. Nunca. E havia uma nova luz em seus olhos quando caminhou para a porta com passo firme. Conheço o final feliz dessa história. Mais ou menos um ano e meio depois, soube por uma pessoa do povoado. Ela disse que até onde sabia o senhor cumpriu sua promessa. Nunca voltou a tocar na bebida. Agora tem um bom trabalho, vive bem com sua família e se tornou membro de uma igreja. Elida. Como é bonita essa descrição dela e como isso aproxima a história, a própria imagem mental que a gente cria ouvindo, né, a Peregrina, do que a gente tem buscado, do que a gente procura fazer nesses nossos encontros da manhã. Cada vez mais, né, a gente vai percebendo a necessidade desse amor incondicional, né? O que seria esse amor incondicional de fato? E ela, mais uma vez, demonstra na prática, porque é diferente a gente falar e ouvir e saber de uma experiência real, em que não importa o que a pessoa, o espírito, ou seja lá o ser do universo que se apresente a gente tenha feito, ele continua sendo igual a cada um de nós, filho de Deus. E eu achei muito bonito quando ela disse um pouco acima, eu amo pelo potencial que ele tem, não pelo que ele é ou pelo que ele fez. Aqui, ainda quando não atuem dessa forma, tenho fé na sua potencialidade e os amo pelo que poderiam ser. Essa frase poderia ser gravada no coração de qualquer ser para passar por qualquer situação, porque é exatamente isso. Isso, assim, a gente pode dizer que é a mais pura intimidade de todo esse trabalho, de todo esse empenho dos nossos encontros. Não importa o que eles fazem, não importa se no momento são os piores carrascos da terra, não importa se a história conta sobre eles contos que os tornam os protagonistas dos maiores pesadelos da humanidade. É preciso amá-los pelo potencial e pelo que eles podem se tornar. Independente do que já fizeram, do que ainda possam ainda fazer. É amar, é trabalhar por eles, é ajudar e fazer o que ela fez no bar. Olhar e sorrir. Ela não conhece a pessoa, não conhecia a pessoa, não sabia quem era. Era um ambiente de uma taberna, né, que a gente entende como um bar, onde as pessoas estão ali, muitas envolvidas em sentimentos e em vibrações conturbadas, confusas. E o cara que olhou para ela, ela simplesmente respondeu com um sorriso. E aquela recepção, aquele acolhimento foi o pontapé inicial para toda a mudança de propósitos daquele homem. Então é pensando nisso que a gente se encontra diariamente aqui. Vamos sorrir, vamos acolher. E quem sabe alguns espíritos que ouvem essas leituras, né, ouvem os comentários, ou de alguma forma se aproximam mais de um ou outro aqui presente e recebem um sorriso, não começam a partir daquele momento
a sua mudança de prerrogativas, de objetivos de vida. E isso porque ela era de um país que não prima pela religiosidade. Quando nos aproximamos dos demais com juízos, eles se colocam na defensiva. Quando, porém, somos capazes de acercar-nos deles com amabilidade, de uma maneira carinhosa, sem julgá-los, tenderão a julgar-se a si mesmos e a transformar-se. Durante minha peregrinação de carros, não, desculpa. Durante minha peregrinação, muitos carros se detinham e as pessoas se ofereciam para levar. Alguns pensavam que caminhava para pedir viagens gratuitas em automóvel. Disse-lhes que não se engana a Deus. Não tem sentido trapacear na contagem das milhas numa peregrinação. Recordo um dia, quando ao caminhar pela estrada, um carro muito bonito parou e a pessoa dentro dele falou: "Que maravilhoso que é seguir o seu chamado." Respondi: "Realmente penso que cada qual deveria fazer o que sente que é adequado fazer." Então começou a dizer-me que para o que se sentia motivado. Tratava-se de algo bom que necessitava ser feito. Entusiasmei-me bastante com ele e estava certa de que o estava fazendo. Disse-lhe então: "É maravilhoso. E como vai indo com isto?" Respondeu-me: "Oh, não é o que estou fazendo. Não se paga nada por esse tipo de trabalho." Nunca esquecerei quão desesperadamente infeliz era esse homem. Nesta época materialista, temos um critério muito equivocado para medir o êxito. Nós o medimos em termos de dólares, em termos de coisas materiais. Porém, a felicidade e a paz interior não se inclinam nessa direção. Se o sabemos, mas não o fazemos, de fato somos muito infelizes.